Olá a todos, essa é mais uma gravação do meu livro que eu estou lendo, né? Eu estou lendo o livro A Revolução Ateísta, A Última Minoria Silenciada. Eu queria lembrar vocês, na verdade, convidar vocês a participar de uma live, né? Que eu vou fazer com o Marco Cavalcante, do canal Ativistas Ateus do Brasil. E vai ser programada para quinta-feira, né? Daqui 2 dias, né? Sem ser hoje, na verdade amanhã, né? Dia 31, às 8 horas, no canal Ativista Ateus do Brasil. Vou deixar para vocês o link na parte de baixo do vídeo, né? Para vocês conhecerem lá e deixar o like, compartilhar e participar fazendo pergunta. Vai ser uma excelente oportunidade, né? Então seria uma adição a esses vídeos que eu estou lendo. Então fica o convite, né? Vocês lá conversarem comigo, né? Hoje eu queria falar com vocês dessa parte do meu livro no qual eu faço uma citação ao Sam Harris, né? Sam Harris, para quem não sabe, o que nós chamamos de os quartetos, né? Os quatro cavaleiros do ateísmo moderno, que é o neo-ateísmo, né? Na verdade, o neo-ateísmo tem sido muito criticado, né? Especialmente por apologéticos, né? O que é o neo-ateísmo, né? O neo-ateísmo, ele não é um ateísmo novo, né? No próprio canal do Ativistas Ateus do Brasil, eu estava vendo uma live, a última live que eles lançaram, que o convidado também está falando de um livro dele que ele publicou, me fugiu o nome do convidado, né, mas acho que ele tem acho que eu já vi alguns vídeos dele, mas ele falando sobre essa questão da mudança do termo ateu, né, o mesmo Emerson Senna, que esteve no meu podcast Mente Ateísta, também falou também tem um livro dele também sobre ateísmo, ele também falou, né, dessa questão da mudança do termo ateísmo, né, então, quando nós falamos de neo-ateísmo, né, o novo ateísmo, é mais um nome para diferenciar, né, para diferenciar uma postura nova do ateísmo, né? O ateísmo, na forma como ele é atualmente, ele tem uma postura um pouco mais, você pode dizer um pouco mais, eu não diria agressiva, mas um pouco mais ativista, né? Ou seja, fazer ativismo no termo em termos de ateísmo era uma coisa que sempre teve bastante consequência, né? Por exemplo, no caso Albert Einstein, muitas pessoas questionam por que Einstein rejeitou o ateísmo, né? Einstein, ele não fez, existe algumas citações falsas, né? Alguns leitores, algumas pessoas que seguem os meus blogs já me mandaram citações, né, que são falsas, né? Uma delas diz que Einstein disse que o ateísmo é meio que cego, né? Esse é meio que, eu não entendi muito bem, acho que ele é cego, não entende a música dos cosmos. Esse é o típico discurso cristão, né? Isso é baseado em um salmo da Bíblia, né? São 2 salmos da Bíblia, no nosso podcast Mente Ateísta, que eu cito esses 2 salmos, que historicamente foram usados para dizer que os ateus eram corruptos, né? Que eles não tinham uma espécie de capacidade, né, de entender, né? Um dos termos usados contra os ateus, né, muitos é chamar ateu de inocente, né? Inclusive o próprio Einstein foi chamado de inocente por cristãos estadunidenses, né? Então o termo neo-ateísmo é meramente uma marcação de território, né? Para dizer que o ateísmo está ganhando visibilidade, né? Eu acho que a tendência é que o ateísmo vai desaparecer, né? É uma tendência que vai desaparecer, né? A tendência é que, com o tempo, né, o termo ateu, né, ou seja, o neoateísmo seria um movimento em direção ao desaparecimento do termo ateu, né? Porque uma vez que a gente tiver uma sociedade que não haja mais uma pressão para você se expressar, do ponto de vista como disse um humorista, que fugiu o nome dele agora, mas ele criou aquela série The Office, né? Eu só preciso negar um Deus porque você criou esse Deus, né? A partir do momento que não houver mais uma tentativa enquanto houver o ateísmo como um movimento público, é porque existe a necessidade de a gente se posicionar. Então, o neo-ateísmo é nada mais nada menos do que um novo posicionamento, né? Uma nova postura, né? Que deixa de ser passiva, né? Deixa de ser uma postura. Albert Einstein, ele, na minha visão, se Einstein tivesse nascido, por exemplo, hoje, né? Einstein seria ateu, né? Sem medo nenhum de ser feliz, né? E o próprio se você pegar os últimos grandes nomes da física, como Steve Hawking, né? Steve Hawking era ateu declarado, né? Se você pegar, por exemplo, o caso do Carl Sagan, né? Carl Sagan era agnóstico, né? Mas tendia para o lado do ateu, né? Eu acho que o Carl Sagan era ateu, né? Ele somente não podia admitir porque ele era uma figura pública, né? No caso do Steve Hawking não era uma figura pública no sentido de que ele vivia pela imagem pública, né? Steve Hawking era público porque era um físico genial, né? No caso do Carl Sagan, ele era uma figura pública por si. No caso de Einstein, ele foi rejeitado, né? Ele foi rejeitado como professor
acho que em Praga, porque ele não tinha religião. Agora imagine se ele fosse ateu, né? Somente ele não ter religião, ele foi negado a posição de professor, né? Mais ou menos na mesma época, no mesmo período, o famoso ateu barra agnóstico, né, que é o Bertrand Russell. Bertrand Russell, ele foi negado, na verdade, ele foi proibido de ser professor em algumas universidades porque cristãos, mães cristãs entraram com tipo processo, né, contra ele, mas tipo assim, processo meio que sim, para impedir que ele assumisse o cargo de professor, porque ele era supostamente imoral, né, ele era supostamente corrupto, né. Claro, porque porque ele era ateu, né, ou agnóstico, declarado, criticava a religião abertamente. Então, nos tempos de Bertrand Russell, nos tempos de Einstein, até mesmo recentemente, né, José Saramago foi obrigado a abandonar Portugal, né. Eu falo dele logo no prefácio aqui, ó. Não sei se está nesse prefácio ou no prefácio de Bíblia. Acho que está no de Bíblia, né? Acho que está no de Bíblia. Mas aqui, mas acho que eu falo tá no de Bíblia. Acho que é de Bíblia que eu falo mais disso, né? O José Saramago teve de abandonar o país dele, Portugal, né? Porque ele foi impedido de competir em competições de livros, né? Inclusive ele chega a falar isso, né? Então ele foi impedido de competir, porque aquilo incomodou a Igreja Católica. Então se mesmo em pleno século XXI você ser ateu, declarado, né, ateu ativista, como era o José Saramago, José Saramago nem era tão ativista assim, entendeu? Ele não era tão ativista, José Saramago não chegava a ser tão ativista quanto os quatro cavaleiros, né? Como Sam Harris. Mas o próprio Richard Dawkins já comentou em algumas entrevistas que ele sofreu cancelamento, né? Ele foi proibido de falar em algumas universidades nos Estados Unidos, né? Chega a mostrar frustração com isso, tristeza. Então, o que nós chamamos de neoateísmo, que inclui Sam Harris e todo esse pessoal, um movimento que tem um ateísmo um pouco mais ativo, né? Um pouco mais um ateísmo que fala, não é um ateísmo silencioso, né? É um ateísmo que fala, que critica, né? Que é ácido, né? Que para a religião ele é ácido, melhor dizendo, para as religiões monoteístas, né? Ele costuma ser ácido também com outras religiões também, mas geralmente a crítica mais pesada é contra as religiões. Eu acho que, muitas vezes, o ateísmo, para mim, o ateísmo mais baixo, né, ou seja, o ateísmo de massa, especialmente no Brasil, ele costuma ser um pouco ácido desnecessariamente com algumas religiões, como o budismo, ou as religiões de matriz africana. Muitas religiões não precisam de sofrer esses ataques mais ácidos. Então aqui eu queria fazer uma provocação, né? Sam Harris questiona, né, por que Deus, né, faria Shakespeare um escritor muito melhor do que ele, né? É uma boa pergunta, né? Se Deus é supostamente uma figura sábia, né? Supostamente uma figura, e supostamente o texto foi inspirado por Deus, né? Foi inspirado por revelações divinas. Por que, por que as falas, né? Porque o texto, ele, ele porque Deus faria Shakespeare mais talentoso do que ele, sabe? Ou seja, o texto é todo problemático, né? Para quem lê o texto, né? Para quem destaca o texto, a Bíblia Sagrada, o texto não faz sentido algum, né? Ou seja, as partes não se juntam, né? Por exemplo, existem sites que você pode acessar, que você pode ver gráficos mostrando a quantidade de contradições, né? Chegam, basicamente, uma coisa que eu observei é que para cada coisa que a Bíblia fala, você consegue achar uma coisa em direção oposta, né? Ou seja, se você pega, é basicamente possível você fazer isso, né? Você pode pegar qualquer passagem, né? Você vai achar alguma coisa apontando na direção oposta, né? E é isso que gera talvez a confusão que existe dentro, né, da Bíblia. São mais de 40 mil variações do cristianismo, né? Então, a pergunta é uma provocação, né? Por que Deus faria o Shakespeare muito mais talentoso, né, na escrita do que ele mesmo, né? Ou seja, ou inspirado nas palavras dele, né? Tem algumas respostas que você ouve, né, geralmente de apologéticos, né, de apologéticos cristãos, por exemplo, o de Souza, né, que é um apologético bastante conhecido. O de Souza usa a argumentação de que Deus revelou aos cristãos uma coisa e os cristãos entenderam de outra, né? Que é tipo assim, como se fosse a limitação não fosse Deus, né? A limitação fosse
os humanos, né? A limitação fosse quem tava ouvindo, né? Essa argumentação é acho bastante problemática, né? Por dois motivos, né? O primeiro motivo que é a argumentação clássica, né? A argumentação clássica do cristianismo é culpar os humanos, né? É culpar, é sempre se algo não dá certo porque você não rezou o suficiente, se quando eles falam dos cristãos do passado que cometeram atrocidades, eles dizem que os cristãos não entenderam direito a palavra de Jesus ou a palavra de Deus, ou dizem que eles não eram cristãos de verdade. Então, é uma estratégia clássica do cristianismo, né? De dizer que a culpa é sempre dos humanos, que é corrupto, né? Então, essa argumentação do de Souza é dizer Deus revelou a palavra perfeita, divina, mas os humanos não entenderam de forma errada, né? Tem até uma piada que eu gosto muito no Facebook, né? De que Jesus está conversando com seus seguidores e diz, ó, presta atenção, não vai sair espalhando por aí costela que mulher foi criada de costela, cobra falante, nada disso, né? Essa, na verdade, é uma piada, exatamente por causa disso, porque a suposta ideia de que Deus revelou palavras perfeitas, os humanos corruptos ou os humanos imperfeitos, né? Então, uma segunda resposta para essa resposta do projeto de Souza vem do próprio Christopher Hitchens, né? Christopher Hitchens dizia isso da seguinte forma, acho que no livro eu falo dele aqui, alguns pontos aqui, né? Christopher Hitchens dizia que no meio de todas as civilizações avançadas, né? As civilizações avançadas, Deus decidiu se revelar à civilização mais ignorante da época, né? Eles não sabiam ler, não tinham cultura, né? Ou seja, os gregos, os egípcios, os chineses sabiam ler. Então, assim, Deus poderia ter escolhido uma civilização mais avançada, né? Que tivesse uma escrita bem desenvolvida. Os gregos já tinham uma cultura bem desenvolvida, né? Hoje você tem imagens, né? Você tem textos preservados, bem preservados, né? Existem textos de gregos, né? Como Epicuro, os gregos antigos, que são muito mais bem preservados do que os textos cristãos, né? Ou seja, o próprio Apolônio de Tiana, que eu comento muito dele nesse livro aqui, também ele aparece no livro de Bíblia, a Fábrica de Absurdo, ele é um exemplo muito interessante, porque existe uma biografia bem detalhada de Apolônio de Tiana, né? Ele foi encomendado pela imperatriz, né? A imperatriz encomendou uma biografia do Apolônio de Tiana profissional, né? Com detalhes, né? Apolônio de Tiana tinha os mesmos atributos de Jesus, né? Por exemplo, ele curava pessoas, ele fazia milagres. Então existe uma biografia bem documentada de Apolônio de Tiana. Aí você pega outras figuras também, que é o meio documentário. O próprio Pitágoras, né? Pitágoras, o mesmo Pitágoras, o teorema de Pitágoras, que era um matemático, ele também tinha algumas bizarrices associadas a ele, bem documentada, né? Como ele falar com bestas, né? Ele fazia previsões de terremotos, né? Tudo isso, né, que está associado a Pitágoras é bem documentado. Então, aparentemente Pitágoras também falava com os deuses, né? Ele falava com as bestas, né? Ele ficava em vários pontos ao mesmo tempo, né? O que é praticamente impossível, né? Jesus supostamente atravessou paredes, né? No caso de Pitágoras, ele tinha o poder de aparecer em vários pontos ao mesmo tempo. O que muito possivelmente era algum truque, né? Pitágoras era muito inteligente, né? Pitágoras é da escola de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras. Então, ele muito possivelmente queria enganar as pessoas, né? Ou talvez não, talvez alguém viu ele fazendo algum truque de espelho, alguma coisa na época, interpretou dessa forma, né? É, é, basicamente é isso, pessoal. Eu acabei de ler para vocês a passagem do meu livro A Revolução Ateísta, né? Ele está disponível na Amazon, está disponível em formato de audiolivro, formato Kindle. Eu disponibilizei para vocês no YouTube um vídeo, né, no qual eu mostro para vocês como que fica, né? Como que fica no smartphone, né? Um vídeo, né? Vocês conseguem ver, para vocês verem como é que fica o e-book, né? Mas está disponível em formato impresso também, para quem gosta de e-book, fica disponível na hora. E também como que fica no Kindle, né? Que se você tiver no smartphone. Então, basicamente é isso, né? Fica o convite para vocês participarem da live que eu vou fazer com ativistas ateus do Brasil, no qual nós vamos falar do meu livro A Revolução Ateísta.